E eu quero começar a mensagem de hoje conversando com vocês sobre um testemunho meu que aconteceu no History Makers, quando eu fiz alguns anos atrás, logo a gente vai ter aí também desse ano. E o que aconteceu? Eu tinha acabado de me converter quando eu fiz esse curso, e para mim era muito assim distante separar 7 dias da minha vida para estar lá na chácara fazendo o curso, separar a quantia para pagar o curso. Ainda para mim, na minha cabecinha, ainda era algo muito difícil, muito trabalhoso, né? Meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou me organizar? Mas no fim, né, deu tudo certo, para a gente encurtar a história, deu tudo certo. Eu fiz o curso, inclusive eu conheci o Lucas no History Makers. E na primeira noite a gente tinha uma confraternização assim para os alunos ali para se conhecerem. E essa confraternização aconteceu ali atrás da recepção, entre a piscina fechada e a sauna, que tem umas mesinhas de ping-pong ali, sinuca. Tava todo mundo ali super feliz, comendo, conversando, né? Todo mundo super animado, primeira noite do curso e tal. E eu comecei a ficar constrangida, mas em gratidão por eu estar ali fazendo aquele curso, por eu estar ali disposta a conhecer mais da palavra de Deus, sobre liderança, enfim. E me deu uma vontade assim de chorar muito grande, muito grande. E eu pensei assim, meu Deus, não vou chorar aqui na frente de todo mundo, né? Pagar mico aqui e tal. Aí peguei e saí rapidinho dali. Logo na frente tem um alojamento masculino, tinha uma muretinha, eu peguei e sentei ali, comecei a orar e chorava. E eu não sei vocês, mas eu não choro bonito. Eu choro muito feio, assim, tipo... Então eu estava lá chorando aquela situação. E a Luísa, né, nossa pastora maravilhosa, percebeu que eu tinha saído da festa, ido para o cantinho, estava chorando ali no meu cantinho. E ela veio até mim e falou assim, você está bem? Aí eu falei assim, né, com aquela cara, tô bem, mas eu tô muito feliz porque eu tô aqui, eu tô muito grata e não sei o quê. E tal. Aí ela falou assim, daí a gente orou e ela falou assim, o Espírito Santo pediu para eu falar uma coisa para você. E na nossa frente tinha uma árvore, que eu falo que é minha árvore, lá na chácara até hoje. Né? Uma árvore seca, tinha 2 folhinhas assim na árvore. E ela falou assim, tá vendo essa árvore? Ela tá seca agora, né? Só tem 2 folhinhas. Mas na próxima estação, ela vai estar toda verdinha, cheia de folhas. Então, às vezes, existem alguns processos que a gente precisa passar. Então, o Espírito Santo está falando, você está passando por um processo, né? Receba isso, entenda isso e caminhe nisso com tranquilidade, que Jesus é contigo. Eu amei, a gente orou e tudo mais. E quando eu estava me orando e conversando com o Espírito Santo para falar sobre essa mensagem que a gente montou, né, eu e ele hoje, ele me falou, me lembrou dessa história, e eu fui pesquisar como que uma árvore se comporta em cada estação. Né, que é bem didática, né? E o curioso, só fazendo um adendo, outra oportunidade que eu tive de ir para a chácara foi no retiro de jovens. Eu já estava namorando com o Lucas e realmente a árvore estava toda verdinha, toda cheia. Então, cada estação tem uma forma diferente que a árvore se comporta, né? Eu fui pesquisar. No outono, as árvores elas passam por um tempo, a gente pode colocar, de desapego. Porque as folhas mudam de cor, as folhas caem. E se você parar para pensar que quem estava aqui na última mensagem sobre raízes, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros, né? É um tempo, às vezes, de deixar ir, das coisas passarem. Né? Desapegar coisas que tem que ficar para trás para a gente seguir adiante na nossa caminhada com Deus. Já no inverno, é um tempo assim que, quando a gente olha a árvore, a gente até imagina que a árvore está morta. Que ela está lá seca, parada, mas na verdade ela está aprofundando as raízes dela. Inclusive uma amiga minha contou uma história que ela queria arrancar uma primavera que ela tinha plantado no sobrado dela, porque ela falou assim para a mãe dela, nossa, não está dando flor, essa árvore já era, né? Já deu o que tinha que dar, já morreu, já era. Daí a mãe dela, espera, ela está aprofundando as raízes dela. Na próxima estação a árvore assim floriu como nunca. E a próxima estação, a primavera, é o tempo de florescer, né? Onde as árvores ficam cheias de flores, começam a frutificar, começam a ficar bem bonitas, assim, bem viçosas, começam a exalar um perfume maravilhoso. E depois a gente tem o verão, que é quando os frutos ficam maduros e vem a colheita e assim por diante. Então, em todas essas estações,
a árvore continua ali firme e forte, com as suas raízes bem fixadas, e ela passa por todo esse processo. Cada estação ela está se preparando para a próxima estação, né? E amadurecendo. E quando eu estava conversando com o Espírito Santo, eu estava passando por algumas situações, e ele me disse assim: Kessia, há beleza nessa estação. Existe beleza nessa estação. E é esse o tema da minha mensagem de hoje, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Há beleza nessa estação. Como eu disse, sábado retrasado a gente conversou um pouquinho sobre raízes e nós começamos a entender como é essencial, nós como cristãos, termos as nossas raízes fixadas em Cristo Jesus. E isso acontece com o nosso relacionamento íntimo com o Pai. E nós vamos colhendo frutos disso, né? E eu estava vendo uma mensagem do pastor Rômulo, bem antiga, e 2 frases dele me chamaram muito a atenção. Uma é: nem tudo está como deve ser. Nem tudo está como deve ser. E os processos existem para aquilo que se manifeste. Os processos existem para aquilo que se manifeste. Então, não sei vocês, para vocês é claro que a gente passa por alguns processos na nossa vida, de crescimento, de amadurecimento. Quando a gente se converte a Cristo Jesus, coloca Jesus como nosso Senhor e Salvador, muita coisa muda, né? Nosso espírito está pronto, mas a nossa alma vai ali entendendo toda a nossa nova vida e vai acessando todas as promessas, enfim. E eu queria ler com vocês Mateus 7, 24, 25, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. A vida do crente é diferente, né? Vocês não acham que a vida do crente é diferente? Porque o crente está fixado ali em Cristo Jesus. Então batem nele, vem chuva, vem vento, acho que houver, ele não se abala. Por exemplo, quando eu fiquei grávida da Bela, a primeira coisa que, assim, sei lá, 50% das pessoas chegavam para mim e falavam assim: aproveita para dormir agora, porque depois você não vai mais conseguir dormir. Se você for do mundo e não tiver Jesus, você vai se desesperar. Tipo, meu Deus, eu não vou mais dormir. E agora? O que vai ser da minha vida? Né? Eu preciso dormir, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso não sei o quê. Mas daí você lembra que você é crente. E crente faz o quê? Declara a palavra de Deus. Vai lá e já joga Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu testemunho aqui para vocês. Descobri que eu não preciso dormir para estar disposta. Não preciso dormir para estar disposta. O Senhor é que sustenta 100% do tempo. E não tem nada melhor do que isso. Então, gente, a vida do crente é diferente. A nossa vida como cristão é diferente. A gente não tem mais que ficar se abalando com as circunstâncias, com as coisas desse mundo. E é meio que isso que eu quero conversar com vocês, sobre a beleza da estação, estar em nós entregarmos, nós termos a confiança em Deus e não nas circunstâncias. Então, o meu primeiro ponto é: conforme o coração de Deus. Conforme o coração de Deus. E para eu falar um pouquinho sobre ser ou não ser conforme o coração de Deus, eu quero trazer o exemplo de Saul e Davi. Quem aqui conhece a história de Saul e Davi? Bastante. Quem não conhece, eu vou pegar só umas partezinhas, mas depois ler lá 1 Samuel. E lá em 1 Samuel está escrito, né, a unção do profeta, que o profeta Samuel ungiu Saul para rei. E depois que ele foi ungido, ele teve várias vitórias, ele se destacou ali num primeiro momento como rei. Mas, na sequência, ele começa a achar que a opinião dele, o que ele acha, o entendimento dele, vale mais do que a vontade de Deus, do que Deus tinha para ele, do que Deus tinha orientado ele. E, quando ele faz isso, ele começa a fazer um monte de besteira. E, enfim, ele é destituído, né? O reino dele não subsiste. Como um exemplo que eu quero trazer sobre ele apoiar no próprio entendimento, é quando o contexto o filho dele guerreou. Ele estava numa guerra entre israelitas e filisteus, e o filho dele entrou em guerra contra um exército estratégico lá dos filisteus. E
os filisteus ficaram muito bravos, ficaram pistolas mesmo, e vieram atrás dos israelitas, né, de Saul, enfim, com todo o armamento possível, com, enfim, muitos homens, com todo o armamento deles lá possível. O que acontece? Para Saul, ele começa a viver ali a pressão do seu povo, falando assim, meu Deus, eles estão vindo atrás da gente, o que eu faço agora? Uns se esconderam, os guerreiros chegaram até ele, e aí, qual que é a nossa estratégia, o que a gente vai fazer e tudo mais. E Saul precisava de um direcionamento de Deus. Mas para ele ter o direcionamento de Deus, Samuel, que era o profeta, o sacerdote, ele tinha que estar junto ali com Saul e oferecer o sacrifício para Deus, para então receber a instrução. E só quem poderia oferecer esse sacrifício era o profeta, o sacerdote, ou seja, Samuel. Mas Saul, cedendo à pressão do que estava acontecendo, foi lá e entendeu por bem que ele estava fazendo, nossa, uma maravilha, e oferecer o sacrifício no lugar do profeta. O que aconteceu? Acabou o reinado dele. Aí lá chega Samuel, né, quando viu que Saul, assim que Saul terminou de oferecer o sacrifício, o holocausto, Samuel chegou. E Samuel diz assim, lá em 1 Samuel 13, do 11 ao 14. Samuel perguntou, o que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Veja, Saul, ele se rendeu às circunstâncias, ele se rendeu ao medo, à pressão das pessoas, ao que estava acontecendo em volta dele, e meteu os pés pelas mãos. Outro exemplo que Saul meteu os pés pelas mãos e fez o que ele achava certo e não o que Deus tinha para ele, foi quando Deus falou para ele destruir totalmente os amalequitas, lá em 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você, como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Sabe o que aconteceu? Saul foi lá, matou o que ele achava que tinha que matar, destruiu o que ele achava que tinha que destruir, poupou o rei e uns animais para sacrifícios mais puros lá, enfim. E daí conta lá em 1 Samuel 15, do 9 a 11. Mas Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais o que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível, destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, o profeta, dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante a noite. Vejam que a obediência parcial de Saul caracterizava uma desobediência total. Sobre seguir a palavra de Deus, ou a gente segue ou a gente não segue. Não tem como pegar a palavra de Deus e falar assim, isso daqui acho bacana, no meu entendimento está legal, então eu vou fazer isso. Agora isso. Eu acho que nada a ver. Acho que Deus aqui, nada a ver, então,
acho que isso não vou seguir só o que eu quero. Quando você se apoia no seu entendimento, você está sendo desobediente por completo. Obediência parcial é desobediência total. Já Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Inclusive, diz assim lá em Atos 13, 21, 22. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Isso quer dizer que Davi era perfeito, maravilhoso, oh meu Deus? Não. Davi teve alguns erros, mas toda vez que ele cometia erros, Davi realmente se arrependia. Diferente de Saul. Saul, ele sempre queria justificar. Não, eu fiz isso porque eu acho que não sei o que, não sei o que lá. Eu fiz isso porque eu achei que era melhor, nananana. E não seguia a instrução. Davi, ele sempre se arrependia. Ele tinha um arrependimento genuíno, que fazia toda a diferença. Um exemplo do bom coração de Davi, como ele respeitava Deus, como ele obedecia a Deus. Ele teve, quando Saul teve a notícia que seria destituído e que Davi, então, se tornaria rei, Saul começou a perseguir Davi, porque queria matar Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez assim. Lá em 1 Samuel 24, 4 ao 6, conta quando Saul entrou numa caverna e Davi estava no fundo dessa caverna com outros homens. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia o qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Davi reconhecia a unção do Senhor em Saul. Ele respeitava e honrava isso. Não por Saul, mas por saber quem era Deus. Entendia? Então os dois tinham comportamentos completamente diferentes. Davi tinha um temor a Deus, enquanto Saul sempre tentava se apoiar no próprio entendimento. Saul era impulsivo, Davi paciente. Saul era orgulhoso e queria justificar tudo, enquanto Davi, ele era humilde e se arrependia. Saul ficou preocupado em agradar o povo, em atender ao que o povo queria, enquanto Davi agradava a Deus. Saul foi rejeitado e Davi escolhido. Davi era um homem conforme o coração de Deus, porque ele cumpria a palavra de Deus, ele cumpria a vontade de Deus sem se distrair com circunstâncias. E daí você me pergunta: beleza, Kessia, então é para eu ser um homem, uma mulher, um jovem, conforme a vontade de Deus. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber a vontade de Deus? Lembra que a gente estudou sobre raízes, né? Sobre relacionamento com Ele. Eu tenho um exemplo aqui para vocês que vai fazer todo sentido. Imaginem eu tocando teclado. Se eu chegar no teclado, eu já até fiz aula um tempão atrás. Eu sei tocar uma musiquinha ou outra ali, ó, um do ré, mi, fá, fá, do ré, ré e tal, até rola. Mas assim, o que vai ser? Umas notas soltas, né? Se eu pegar agora ainda, que não faz anos que eu não toco um teclado, vai ser... né? Não posso terminar a frase. Mas vai ser bem ruim, não vai ser legal. Agora imagina o tecladista aqui do louvor. Se ele pegar e tocar uma música. Aí ele sabe o que ele está fazendo. Vocês escutaram o louvor agora há pouco. Isso é totalmente diferente. Sai uma música, um som agradável, uma melodia complexa. Eu nem sei falar, né? Eu tinha que ter pedido ajuda para a Kátia. Como falar assim, mas uma coisa assim profunda, complexa, bem estudada. Eles dedicam muito tempo estudando. Eles dedicam muito tempo conhecendo o instrumento, ensaiando as músicas, estudando a partitura. Eu estudei há sei lá quanto tempo atrás. Então, assim, eu dedilhando o teclado ia ser
Maravilhoso, só que não. Eles tocando fica tremendo. Por quê? Porque eles se relacionam com aquilo. Então, para a gente saber a vontade de Deus, a gente precisa se relacionar com Ele profundamente e intimamente. Não adianta aquele relacionamento raso, aquela coisa assim, oração. Obrigada a Deus por hoje, em nome de Jesus, amém. Sabe, é um relacionamento, buscar a palavra, buscar Jesus em todo momento, em toda hora. Quando você tem esse relacionamento, a vontade dele para a sua vida é revelada. Eu vejo beleza quando eu persevero na vontade de Deus e não na minha vontade. A vida do crente é diferente. A vida do crente é diferente. Por isso, para encerrar, o meu ponto 2 é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não é em um caminho ou outro. Não é às vezes, tipo, agora que eu estou passando por um momento difícil, eu vou atrás de Deus, então eu vou reconhecer o Senhor e daí tudo vai ficar bem. Não. É quando está bem, quando não está bem, quando está mais ou menos, quando está sol, quando está frio, quando você está feliz, quando você está triste, quando você está... Qualquer circunstância, tanto faz. Você reconhece o Senhor. E o que é legal, tem algumas versões que falam diferente essa parte de reconhecer. Eu fui pesquisar ali a palavra. Tem uma que fala assim: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Outra versão diz: busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então percebam que reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos quer dizer que você vai ter vários caminhos na sua frente. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir sobre uma coisa ou outra coisa. Na verdade, todo momento você tem que decidir. A roupa que você vai vestir, o que você vai comer, com quem você vai se relacionar, a forma que você vai se relacionar. Então, se você parar para pensar, a pessoa me ofendeu. Eu vou ofender ela de volta ou eu vou responder o mal com o bem? Ou, eu estou me relacionando com uma pessoa, eu vou buscar tirar proveito dessa pessoa ou eu vou buscar servir essa pessoa? Ou, eu estou namorando, eu vou fazer sexo antes do casamento ou só no casamento? Ou, a roupa que eu vou vestir está revelando Jesus ou eu quero mostrar meu corpo para chamar atenção? Ou, quando eu falo com alguém, eu estou tentando diminuir essa pessoa ou estou tentando mostrar para ela quem ela é em Cristo Jesus? A todo tempo a gente tem essa opção de decidir e reconhecer o Senhor ou não. Então, Aba Jovem, o que eu quero falar com vocês é: parem de deixar a alma de vocês decidirem as coisas. Não caiam nas circunstâncias, nessa armadilha, começar a decidir por emoções, por pressão, pelo que os outros estão falando, por status, enfim. Não, vocês são crente, a vida do crente é diferente, né? O pastor Rômulo falou, final de semana passada, numa mensagem sobre o discurso da miséria, a gente parar com esse discurso de vítima, de miserável, tipo, mas eu tô não sei o quê, mas eu não consigo não sei o quê. Ei, shh. A palavra de Deus diz isso, isso e isso sobre você. Mas eu estou solteiro e eu não encontro uma mulher. Ei, a palavra de Deus diz isso, isso e isso sobre você. Ei, mas não sei o que. Vocês são filhos amados de Deus. Vocês são mais que vencedores. Nada nesse mundo muda quem vocês são. O Pai de vocês, o meu Pai, o nosso Pai é criador de todas as coisas. Nada, nada, nada pode contra Ele. Jesus já venceu. Amém? Nós precisamos alimentar e fortificar o nosso espírito, a ponto de nos mantermos firmes em Cristo Jesus e não nos abalarmos com circunstâncias. Quando não nos distraímos, reconhecemos o Senhor
em todos os nossos caminhos. Não em alguns, em todos. O relacionamento com Ele é para todo o tempo, não só para alguns momentos específicos das nossas vidas. A beleza nessa estação que você está. E a beleza é perseverar na vontade de Deus. E eu não sei qual estação que você está. Se às vezes você está passando por uma fase de outono, que é a hora de você parar e deixar algumas coisas irem. Ou se você está passando numa fase de inverno, que é uma hora de ficar um pouquinho mais quieto e focar ali no seu tempo no secreto. Ou se você está passando numa fase como a primavera, que você começa a florir, revelar a beleza de Jesus na sua vida, brilhar Jesus, exalar o bom aroma de Cristo. Ou se você já está numa fase do verão, que você está frutificando e servindo os outros com excelência, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Mas independente da situação, independente da circunstância que você está vivendo, eu quero dizer que o Senhor, ao reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele mudará, Ele endireitará as suas veredas. Então, Aba Jovem, tenha um coração conforme a vontade de Deus. Confiem no Senhor. A beleza nessa estação que vocês estão passando, a beleza nessa estação que eu estou passando, e a beleza é confiar no Senhor e cumprir a sua vontade. Continuem abençoados.